Boa noite, Prof. Fernanda, tudo bem? Eu não fui na última aula e as colegas relataram que era para fazer um vídeo falando sobre alguma das revistas que tinham sido conversadas naquele dia. E eu peguei a revista Mente e Cérebro e a matéria falando sobre ansiedade, escrito pela Fernanda Teixeira Ribeiro. Então eu vou dividir assim, primeiro falando sobre as principais características da doença, depois os sintomas e o tratamento, e a quantidade de população que tem, e depois alguns números estatísticos e o papel que a neurociência também está fazendo voltada a esse tipo de doença. Então, assim, a principal característica da ansiedade é a mente voltada para o futuro. Tem traços fortes do pânico e medo de poder sair de casa e o que vai ocorrer quando a pessoa sair. Então, a grande diferença também da patologia da ansiedade para a preocupação é que a pessoa, quando ela está com muita ansiedade, ela deixa de fazer algo em virtude da ansiedade. Por exemplo, a gente chegou uma certa hora da noite, a gente não querer sair numa rua escura, é normal em alguns casos, porque pode ser que aquela rua seja muito tumultuada, pode ser que ela tenha um número alto de assalto. Mas agora a pessoa não sair em nenhuma rua de noite em virtude disso, já pode ser algumas características da ansiedade. Outro exemplo é se algum ente querido está atrasado. A gente ficar preocupada com aquilo é normal, mas agora a gente ficar sempre preocupado cada vez que aquele ente querido sai, já pode ser alguns sintomas da ansiedade. E os sintomas da ansiedade são muito semelhantes aos do estresse, que são coração acelerado, boca seca, mãos frias, respiração ofegante. E já na ansiedade bem patológica mesmo, tem alguns sintomas físicos, psíquicos e comportamentais, sendo eles irritabilidade, insônia, inquietação, dores de cabeça e a sensação grande de estar perdendo o controle, que segundo alguns psiquiatras que estavam ali falando na revista, é uma das maiores queixas das pessoas que sofrem de ansiedade, em que elas não têm noção do controle que elas gostariam de ter. E dentro ainda da ansiedade, ela pode ser dividida em outras. Não é simplesmente ansiedade, pode ser ansiedade social, pode ser toque, TAG, entre outras. E quais tratamentos que podem ocorrer para quem está sofrendo de ansiedade? Então, a primeira é a pessoa perceber que ela está passando dos limites, que aquela preocupação dela não é simplesmente uma preocupação, que ela está sofrendo algo a mais. Então, ela vai primeiro num médico, e o médico ele vai fazer alguns exames, alguma coisa para ver se não é algo físico mesmo. Se não for, então, sendo diagnosticado como ansiedade, alguns tratamentos medicamentosos podem ser receitados. Também é aconselhável tratamento junto com o psicólogo, fazer uma psicoterapia. E dentro dessas alternativas, alguns exemplos que a revista também trazia era que estão usando da técnica de mindfulness, que é meditação de atenção plena, também exercício físico. E dentro também das novas pesquisas, desde 90, quando começaram a estudar que continua existindo neurogênese e novos neurônios durante a vida da pessoa, então estão fazendo alguns estudos para aumentar a produção de novas células cerebrais, que isso aumentaria a possibilidade de novas conexões no cérebro. Pelo que eu entendi na revista, ainda são estudos que estão fazendo sobre isso. E alguns dados sobre a ansiedade é que 25% da população, segundo a OMS, sofre de algum tipo de ansiedade e que ela está dentro das patologias mais comuns dentro da parte mental. E também a grande diferença é que, assim, um pouco de ansiedade é bom, porque se até não fosse perante a nossa evolução de espécie, a gente nem estaria aqui. Se a gente não tivesse um pouco de medo, um pouco de ansiedade, a gente nem estaria vivo, né? Porque faz parte para nossa evolução, mas aí tem que cuidar aquela linha tênue, de até que ponto aquilo ali é uma preocupação ou aquilo ali está me fazendo mal, estou ficando ansiosa, fazendo mal para minha saúde. E também a revista trazia algo que eu achei interessante, que ela fala sobre o hipocampo,
que a gente já estudou várias vezes na aula, que o hipocampo grava alguns detalhes do que a gente viveu. E a revista também mostrava assim que animais que não possuem essa neurogênese, que vai trabalhando isso com a questão do hipocampo, eles costumavam ser mais ansiosos, os animais que não têm essa parte no cérebro, por quando eles são colocados em situações desagradáveis, porque como o hipocampo, ele ajuda a gravar alguns detalhes do que a gente viveu, ele facilita depois numa possível identificação. E se a gente não tem isso, a gente acabaria sendo pessoas mais ansiosas ainda, porque a gente estaria sempre trabalhando com aquela novidade sempre. E como a gente tem a questão da memória, vai auxiliando pra gente não ter aquela preocupação de novo, porque a gente já sabe até que ponto aquilo ali fez mal. Então seria isso. Obrigada. Tchau, prof.